Com o prefeito de Descalvado, Luizinho Pannoni, que nos recebe aqui para a gente poder falar um pouquinho do primeiro ano de mandato dele frente à prefeitura de Descalvado. Luizinho, como é que foi o primeiro ano, mandato, começando agora na gestão da prefeitura? Quais as principais dificuldades enfrentadas? Primeiro, agradecer ao Portal das Cidades pela oportunidade de estar falando. Dizer que esse primeiro ano foi um ano muito desafiador, 2025. Nós pegamos uma casa desarrumada e foi preciso fazer alguns ajustes, principalmente na parte estrutural da prefeitura. Dividimos uma secretaria, fundimos em outra, para que os serviços pudessem ser prestados de uma forma mais eficiente para a população de Descalvado, e deu certo. Descalvado hoje é uma cidade mais limpa, mais bem cuidada, graças a esse rearranjo administrativo que nós fizemos, e hoje permite que a gente tenha mais eficiência, principalmente nos serviços de zeladoria do município, que antes era dividido em duas secretarias, que não se conversavam, que não tinham entrosamento, e hoje estão reunidos em uma só secretaria. Essa questão da zeladoria parece que é comum à maioria dos municípios da região. O poder público tem condição de fazer bons trabalhos com os recursos que ele recebe nessa questão da zeladoria? Na verdade, a gente tem acompanhado que esse é o grande desafio de todos os gestores. Hoje, por normas estaduais, também tem lei municipal nesse sentido, não é permitido mais você aplicar o tradicional, como é conhecido, aquele mata-mato, o handap. Então, você não consegue controlar de forma eficiente o nascimento, o crescimento de mato, braquiária, pelos canteiros, pelas guias, sarjetas, e isso traz um desafio muito grande porque ele só pode ser roçado, só pode ser cortado. A capina química foi proibida de uns 8, 10 anos para cá, e isso aumenta ainda mais a dificuldade de você manter a cidade em ordem. Mas a gente tem aqui uma equipe em Descalvado que se desdobra muito, a gente faz alguns mutirões aos finais de semana e tem conseguido manter a cidade em ordem. No caso do município em relação ao país, nós tivemos em 2025 um ano com bons indicadores econômicos. Descalvado é uma cidade que tem pecuária, agricultura e indústria. Esses setores estão equilibrados? Existem boas perspectivas de crescimento para o município nessas áreas? A arrecadação de Descalvado é boa, mas a gente fez alguns ajustes também, principalmente no final do ano, para segurar as contas públicas. A gente conseguiu fechar com superávit importante. Estamos ainda esperando o encerramento do balancete para poder anunciar os números exatos, mas a gente fechou com superávit, já tem essa informação, o que nos dá agora uma segurança para poder continuar trabalhando, fazendo aquilo que tem que ser feito pela cidade, investir naquilo que tem que ser investido, mas fruto de um trabalho muito responsável que a gente realizou em 2025, enxugando, segurando naquilo que era preciso, tendo cautela em todos os gastos, e a gente conseguiu fechar o ano de 2025, que tinha uma previsão pessimista. O orçamento de Descalvado, elaborado pela antiga gestão, ele foi previsto, foi criado ali a lei orçamentária de 2025, num valor que todo mundo sabia que não ia alcançar. Foi um orçamento superestimado. Criaram um orçamento considerando as despesas que o município tinha. E a gente correu atrás com bastante relacionamento político, articulação, para conseguir aporte de emenda para a cidade, para conseguir atingir o valor que tinha sido previsto no orçamento, para poder não ter prejuízo em nenhum serviço aqui, em nenhuma área da cidade. Colocando a casa em ordem, na medida do possível, qual seria o projeto para 2026? Qual seria a marca do governo Luizinho para 2026? Nós conseguimos, falando de 25 ainda, antes de entrar em 26, alguns avanços importantes na área da saúde, na área da zeladoria. A saúde, por exemplo, nós conseguimos voltar com atendimento médico noturno nos bairros da cidade. Um projeto que, quando meu pai foi prefeito, implantou e funcionou muito bem, e isso foi descontinuado depois. Então, até 2024, de quando meu pai deixou de ser prefeito, os 12 anos subsequentes, não tinha atendimento médico noturno nas unidades dos bairros. A gente conseguiu voltar esse atendimento nas unidades dos postos, dos postinhos, como é chamado, nos bairros da cidade. Conseguimos também descentralizar o fornecimento de medicamentos. A antiga gestão criou uma farmácia municipal e colocando ali como único ponto de distribuição de medicamento na cidade. As pessoas que moram no bairro mais distante
sentiam muita dificuldade para vir até o centro da cidade para retirar medicamento. E a gente conseguiu, logo nos primeiros 3 meses de mandato, e hoje continua assim, né, a gente conseguiu descentralizar a distribuição dos medicamentos, colocando 3 unidades também para distribuir os medicamentos, as unidades mais distantes do centro da cidade. Então a gente teve avanços importantes na área da saúde, como contratação de novos médicos, para poder aumentar a demanda. Descalvado tinha 2 médicos pediatras para todo o município. Contratamos mais um, então, para quem tem 2, agora tem 3, com um aumento de 50% na oferta de vagas de pediatria para a população de Descalvado no SUS. Também trouxemos diversas especialidades que não existiam em Descalvado. Né? Contratamos um novo psiquiatra, fizemos através de um convênio com a Santa Casa, hoje tem na rede municipal atendimento em Descalvado de pneumologista. Então a saúde a gente conseguiu um avanço muito importante. Para 2026 está em via de ser entregue um novo pronto-socorro municipal, uma estrutura completamente moderna, muito diferente do que hoje nós temos aqui na cidade, e diversas outras obras em execução. Né? Vai ser concluída agora, fruto do nosso trabalho, uma conquista que nós tivemos junto ao governador do estado, que é a pavimentação do trecho que faltava da vicinal que liga Descalvado a Pirassununga. Essa obra começou no ano passado e deve concluir agora. Falta um pequeno trecho, salvo engano, 1 quilômetro dos 5 da obra total. Então acredito que agora, fevereiro ou março, essa obra vai estar concluída, ligando Descalvado até Pirassununga, uma vicinal completamente pavimentada, 100% asfaltada, que vai permitir à população de Descalvado, que trabalha em outras cidades e que hoje tem que acessar Anhanguera, economizar, né, 2 pedágios, distância, tempo, né, além de poder permitir que escoe a produção de uma forma mais rápida. Então, encurta caminho, escoa a produção de uma forma mais rápida. Uma obra muito importante para a mobilidade aqui do município, que vai ser entregue agora, entre fevereiro e março, essa é a estimativa. Né? Também conquistamos diversos outros recursos que estão sendo investidos, asfaltamento, reforma, revitalização da Praça do Lago, do Jardim do Lago, o cartódromo municipal, como é conhecido, e diversas outras melhorias. O CAPS, um novo CAPS, que já foi licitado e agora vai ser construído também, fruto de um convênio com o governo do estado. Então tem acontecido diversas outras coisas. Nós plantamos muitas coisas boas em 2025 e nós vamos continuar colhendo fruto agora em 26. Receber emendas, recursos é importante para o município e isso implica numa negociação política no melhor sentido da palavra. Sim. 2026 um ano político. Isso para você como gestor é um objeto de facilitação ou vai dificultar? É mais difícil para a administração trabalhar num ano tão complicado como o ano eleitoral? Eu não diria mais difícil ou mais fácil, né? A gente sabe que existe no Brasil eleição de 2 em 2 anos, né? É uma eleição municipal, 2 anos depois é uma eleição geral, que é estadual e do governo federal, depois de 2 anos é uma eleição municipal. Então, os anos em que tem eleição, as coisas começam a acontecer mais cedo. Então, muitas das emendas que nós recebemos no ano passado, nós recebemos de julho em diante. Antes de julho não veio nada. Né? Para você ter uma noção, a gente recebeu uma grande quantidade de emenda em julho e a outra grande quantidade em novembro. E isso, nesse ano, por ser um ano eleitoral, o ano vai ser antecipado. A gente sabe que vai ter que receber tudo até julho. Né? Então, porque tem as vedações por força de legislação, que por ser um ano político, tem um período que não pode haver os repasses, tal, tem algumas questões nesse sentido. Então é um ano que começa muito mais cedo, que para a gente, ao meu ver, é positivo, que a gente consegue já antecipar algumas questões, a gente já chega em julho sabendo o que veio, o que não veio, não vai vir mais, né? Diferente do ano passado, que para você ver, o pagamento das últimas emendas do governo do estado foram realizadas no dia 30 de novembro. Então você fica com aquela expectativa, eu vou ter esse dinheiro no orçamento, eu não vou, e veja, uma boa parte veio ali em 30 de novembro. Esse ano não vai acontecer isso. Então a gente consegue planejar um pouco mais, porque sabe que o governo federal e o governo estadual têm que se antecipar no pagamento dessas emendas. Bom, Luizinho, eu quero agradecer, daí quero colocar o portal da cidade de São Carlos à disposição da cidade de Descalvado, nossa região aqui, e a gente quer divulgar as coisas da cidade, divulgar as coisas boas, também falar dos problemas, então quero deixar o portal da cidade à sua disposição, à disposição de todo o pessoal de Descalvado, para que a gente esteja sempre trocando informação e valorizando bastante a nossa região. Com certeza, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando ao portal da cidade, um órgão que eu tenho certeza
que vai trazer muita informação para toda a região e eu me coloco à disposição também, né? Sempre que for preciso, sempre que vocês tiverem alguma questão relacionada a Descalvado, estou à disposição para falar, para explicar. Tenho muito isso comigo, que é obrigação do gestor público ser transparente, falar sobre o trabalho que está fazendo, se colocar à disposição da população. Tanto que aqui no município de Descalvado, nós criamos o gabinete de portas abertas. Então eu atendo a população prioritariamente aos sábados, né? Então a população que não consegue ser atendida durante a semana porque está trabalhando, porque tem seus afazeres, eu aos sábados atendo a população, todo mundo que liga aqui para a secretária marca o horário, eu atendo todo mundo, porque esse é o meu jeito e a forma que eu entendo que o gestor público tem que ser. Porque quando a gente passa na casa da população batendo palma, pedindo voto, e a população, a pessoa, o morador ali abre a porta, isso também nos traz a obrigação de quando eles precisarem do poder público, o poder público está de portas abertas para poder ouvi-lo, para poder esclarecer alguma questão, para poder buscar a resolução de alguma demanda. E é assim que nós temos conduzido a gestão aqui do município de Descalvado, né? Então, mais uma vez agradecer, me colocar à disposição e um forte abraço a todos.